Bem-vindos ao Zona Pessoas, aqui é Lívia e esse é mais um vídeo sobre Dragon Age. Como falei no primeiro gameplay, o universo ideal é bastante extenso e cheio de informação, então é bom a gente entender o contexto geral para podermos ter uma imersão completa nesse jogo que é perfeito. Antes de começar, vou já avisando que irei contar a história dos dois primeiros jogos e parte do terceiro, o que terá muitos, mas muitos spoilers. Então, se você pretende jogar os dois primeiros jogos antes do Inquisition, saia imediatamente do vídeo e vá jogar, que Dragon Age é foda! Se não, cola comigo que é sucesso. A franquia Dragon Age da BioWare e EA Games se divide em, até então, 3 jogos. Dragon Age Origins, que, o nome já diz, é a origem, o começo. Chamaremos de Origins ou então DAO. Dragon Age 2, no qual fala a história de Hawke atrelado aos eventos que se sucederam no DAO. Chamaremos de DA2. E Dragon Age Inquisition, o que estou fazendo gameplay, e é o que retrata a ressurreição da Inquisição atrelada aos eventos de DAO e DA2. Chamaremos de DAI ou Inquisition. O continente se chama Tedas e é o único onde se passa os 3 jogos. Segundo o documento religioso principal de Tedas, o Canto da Luz, tudo começa quando a primeira podridão assola o mundo. A Kshatriya, a organização religiosa de Tedas, ensina que os magistrados de T20 abriram um portal com magia de sangue, entrando fisicamente na Cidade Dourada, o local criado pelo Deus, o Criador. O resultado foi catastrófico, em que, ao tentar usurpar o lugar, a cidade se tornou negra, dando nome, então, de Cidade Negra. E os magistrados foram expulsos, voltando amaldiçoados como os primeiros Darkspawn ou as criaturas sombrias. Os Tevinteranos acreditavam nos antigos deuses, que tinham a forma de dragões, e eles então recorreram em especial a Dumar, o dragão do silêncio. Ele e outros deuses foram aprisionados no submundo pelo Criador, por roubarem seus súditos. Então Dumar, a ter contato com as criaturas sombrias, foi também corrompido, virando o primeiro arquidemônio. Assim, o exército sombrio do arquidemônio espalhou a primeira podridão por Tedas, começando nas estradas profundas, terra dos anões de Orzammar. Gente, a primeira podridão durou 100 anos, e como foi impedida? Pela ordem excepcional dos Guardiões Cinzentos. Essa ordem é constituída de guerreiros bastante habilidosos e foi criada justamente para combater as podridões. Logo após a primeira podridão, o Império Teviterano estava fraco. Eles tinham um péssimo costume de escravizar povos, principalmente tribos bárbaras e elfos. Nesse período de fraqueza, ocorreram diversas guerras civis pelo próprio povo teviterano, em protesto ao silêncio dos antigos deuses e em muitas revoltas de escravos. Uma escrava em particular foi bastante importante para a história de Tedas, Andraste. Andraste foi uma mulher bárbara que ascendeu à grandeza. Acreditava ser a esposa espiritual e profeta do Criador, o canal de sua verdade e o que ele requeria para a salvação do povo. Ela, juntando-se ao líder élfico Shartan e seu povo em um interesse mútuo, organizou a primeira marcha exaltada contra Tevinter, que, já enfraquecido, o Império foi derrotado facilmente. A Batalha dos Campos de Valarian foi a maior vitória da marcha, mas o marido de Andraste, Maferá, começou a acreditar que o exército andrastiano estava indo longe demais e logo eles viriam a perder tudo o que conquistaram, e mais. Então, Maferá conspirou com o líder mago Tevinterano Ressaria, permitindo forças do Império entrarem na fortaleza de Andraste, levando-a para a execução na fogueira em Tevinter. Andraste é, para o povo de Tedas, quem renovou a fé ao Criador, que os havia esquecido e por intermédio dela concedeu perdão. Parece um ícone religioso bastante conhecido para nós, não é mesmo? Seus discípulos criaram o Canto da Luz, uma coleção de cânticos contando sua história e seus ensinamentos, além de terem feito um templo em preservação de suas cinzas, o que em Dao e Dai é conhecido como o Templo das Cinzas Sagradas. A Kshatriya, como disse antes, é a organização religiosa que impõe o conto e os ensinamentos de Andraste ao povo, lembrando-os de seu sacrifício divino e de nunca esquecer do Criador, de nunca colocar interesses mundanos à frente dele. A magia para a Kshatriya é a maldição dos antigos deuses e, quem nasce com ela, precisa ser isolado e controlado para não se repetir os eventos da Cidade Negra. Portanto, eles criam um círculo de magos, espalhados por toda Tedas.
Ainda é criada a Ordem dos Templários, que tem o dever de proteger os magos e usar de força bruta, traduzindo morte, se eles mostrarem comportamento hostil ou demoníaco. É uma vida bem monótona e injusta, pois os magos do círculo não são permitidos sair, nem podem casar. E se você é um mago e foge de um círculo, você é chamado de apóstata e é caçado pelos templários. Eles te rastreiam em todos os lugares, pois eles têm seu filactério, uma amostra do seu sangue. Além de ter o perigo de você ser possuído por demônios ou cair em tentação ao brincar com magia de sangue. Desde a primeira podridão, já ocorreram 5 pessoas. Em Origins, estamos na 5ª podridão. Lembra que eu falei dos guardiões cinzentos? Pois bem, eles são os únicos que podem impedir uma podridão. Tendo como a fortaleza de Weishaupt sua sede em Anderfels, os guardiões saem recrutando pessoas por toda Teidas, ignorando o histórico racial, social, nacional e até criminal do possível recruta, desde que ele ou ela tenha valor em termos de caráter e habilidade. É onde o herói ou heroína de Ferelden entra. Ferelden, Lívia? O que é Ferelden, menina? Ferelden é um reino jovem de Teidas, localizado ao sul, onde se passa a 5ª podridão, ou seja, os eventos do Origins. Povoado por basicamente povos bárbaros que evoluíram com o tempo, Ferelden se encontrou vassala ao perder para uma invasão do Império de Orlé. Porém, 28 anos antes da 5ª podridão, o rei Merrick Thérin e seu amigo Logain MacTyr libertaram Ferelden de mãos orlesianas, expulsando-os de volta à capital de Val Royeaux. Após o misterioso desaparecimento do rei Merrick, Cailan Thérin assumiu o trono e casou com a filha de Logain, a Nora MacTyr. Eles reinavam com maestria, até que 5 anos depois, Ur-Temiel, o dragão da beleza, foi corrompido pelas criaturas sombrias e chegou à 5ª podridão. Os guardiões cinzentos de Ferelden já pressentiam o quão penoso ela seria 2 anos antes dela começar. Em cada jogo, há um personagem principal. No Origins e no Inquisition, você escolhe como ele ou ela vai ser, como a gente fez na parte de criação de personagem da Liv. Podemos escolher a raça, a classe, as características físicas e até o background. Por exemplo, escolhi no DAO Elissa Kusland. Kusland é uma humana nobre. Teve sua família assassinada por Random Hall, até então amigo da família, e o mesmo a incriminou pelo crime, assim tendo como única alternativa ser recrutada pelo guardião cinzento, Duncan. Duncan sabia que Elissa era inocente, vendo o valor de um guardião nela, e a levou para Ostagar, próximo aos bosques Korcari. Em Dal, além dos humanos, há outras raças com backgrounds diferentes, que são os anões, nos quais você pode escolher ser um anão nobre ou plebeu, ou pode escolher um anão nobre ou plebeia. Os elfos, nos quais pode escolher ser uma elfa da cidade ou deles, raça de elfos da floresta, ou ser um elfo da cidade ou deles também. Se você escolher a classe de mago, você tem 2 opções: ser humano ou humana com sobrenome Amel, ou ser um elfo ou elfa da cidade com sobrenome Surana. Com relação aos humanos, até entendo mudar o sobrenome, mas nunca entendi o porquê do mago elfo ter um sobrenome diferente. Mas ok, né? Sendo um guardião em Ostagar, você conhece seu primeiro companheiro, e pessoalmente é meu segundo preferido da franquia, Alistair. Alistair, ou Alistair, dependendo de como você quiser chamar, é um amorzinho, gente. É o tipo de pessoa que, se você quer casar e passar sua vida ao lado de alguém, ele é o cara. Alistair é órfão e foi entregue a Chantry para ser um templário. Mas não via sentido na ordem e assim que teve a oportunidade, saiu dela e foi recrutado por Duncan. É um exímio, belo guerreiro que tem um segredo babado sobre sua identidade. Ele é, na verdade, filho bastardo do antigo rei Merrick, ou seja, ele é irmão mais novo do rei Cailan. Os dois são iguaizinhos, gente, cheios de graça, com comentários sarcásticos, e ambos têm a cara de quem aprontou uma, além da personalidade cativante e o sentido de justiça. Alistair é um aliado bem importante nesse primeiro arco, pois ele guia Elissa no ritual de união dos guardiões. Ela bebe um pouco do sangue de uma criatura sombria, o que dá as habilidades de um guardião, a de sentir a presença de um arquidemônio e das criaturas sombrias também. Alistair também ajuda a resgatar os tratados antigos, os quais compelem as raças principais de Teidas, os anões de Ozamar, os elfos dalixianos e os magos do círculo a ajudar numa possível podridão.
É em busca desses tratados que vamos aos bosques Corcari e é onde encontramos nosso segundo companheiro, a bruxa dos bosques, Morgan. Morgan é a personagem mais chata desse jogo, sério. Ela é uma maga apóstata que consegue se transformar em animais selvagens. Morgan passou sua vida inteira ao lado de sua mãe, Flemeth, fugindo de templários que nunca conseguiram colocá-las no circo. Ela é astuta, independente e, se fosse definir sua tendência de personalidade, seria caótica, com certeza. Sugere ações bem ruins e fica com raivinha se você não segui-las. É um saco. Ela te leva até a mãe dela, que está com os tratados. Flemeth também é do mesmo jeito que Morgan, só que mais velha. Bem mais velha. Cheia de segredos, Flemeth prevê as dificuldades que essa podridão trará. Morgan de início não se junta a você, mas talvez depois. Lembra que o rei Merrick e Loghain libertaram Ferelden da invasão de Orlais 28 anos antes? O rei Cailan fazia parte da geração após todo o ódio, e Ferelden tinha feito com a imperatriz Selene Valmont um acordo de paz. E, em meio ao caos da podridão, precisava de todo o apoio possível, inclusive dos guardiões orlesianos. Qualquer rixa entre Ferelden e Orlais precisava ser ignorada nessa hora, certo? Não para Loghain MacTyr. Ele sacrificou quase toda a sua vida, viu companheiros morrerem e jamais faria as pazes com Orlais, mesmo se 1000 podridões devastassem Ferelden de uma vez. O apelo do rei Cailan à comandante dos guardiões de Orlais, Clarel de Chanson, era o reforço de 200 guardiões e 4 legiões dos Chevaliers de Val-Royeaux, ordem de guerreiros orlesianos, para batalhar contra as criaturas sombrias. No entanto, Loghain os impediu de entrar em Ferelden. Não bastasse isso, Cailan, acreditando que os orlesianos viriam em seu auxílio, seguiu em batalha. Alistair e Elissa teriam que acender o farol para que Loghain e suas tropas intervissem, ajudando Cailan. Isso foi feito, mas Loghain mandou suas tropas recuarem, deixando o pobre Cailan para a morte, traidor e uma figa. Alistair e Elissa quase morrem até que são resgatados por ninguém menos que a mãe de Morgan, Flemeth. Na cabana de Flemeth, já em segurança, Elissa acorda e pergunta a Morgan o que aconteceu com Cailan, Duncan e seus companheiros. E ela conta sobre a traição de Loghain e avisa que Alistair está em luto por Cailan e Duncan. Elissa também pergunta a Flemeth por que ela o salvou. E Flemeth pede a Elissa que ela acabe com a podridão. É um dever como pessoa que Elissa tem. E como forma de agradecimento por tê-la salvado, e também a Alistair, pede que leve Morgan junto para combater o arquidemônio. Morgan, depois de muito relutar, sugere que o grupo vá à pequena cidade de Lothlórien para ver como andam as coisas após os eventos em Ostagar. Chegando em Lothlórien, o grupo encontra uma cidade amedrontada, pois logo será invadida pelas criaturas sombrias. Além disso, é aqui que nos juntamos a mais 2 companheiros. Um deles é um Qunari, aquela raça com chifres que mostrei na criação de personagem no Inquisition, o Sten. Ele se encontra enjaulado, pois teria assassinado uma família, inclusive as crianças, e estava prestes a ser julgado. Nossa. Você, enquanto jogador, tem a opção de salvá-lo ou não. Elissa se compadece dele e o salva. Outro companheiro que pode se juntar a você é a mais famosa da franquia, Leliana. Leliana é outra mozinha, gente. Leliana é uma irmã da Xantria, tem uma história eletrizante e, em alguns momentos, difícil. É a preferida dos marmanjos, tanto que criaram uma DLC só para ela. Se chama Leliana's Song, ou seja, a canção de Leliana, retratando sua origem. Leliana é orlesiana, mas por sua mãe ser de Ferelden, ela também se considera fereldana. Foi criada na corte suntuosa e intrigante de Orlais. Lá ela conhece Marjolaine, uma mulher inescrupulosa por quem Leliana se encanta e é treinada para ser uma barda, uma variação da classe de ladrão. Leliana aprende a jogar o grande jogo, onde ela manipula e interfere em assuntos delicados, podendo até mudar o destino de uma nação. Marjolaine a envolve indiretamente em um ato de traição a Orlais, que, ao descobrir, Leliana tenta convencê-la a não prosseguir com tamanho absurdo. Mas Leliana é traída por Marjolaine e a entrega ao comandante fereldano Halley, um nojento que a tortura e a abusa por dias, até ela se reerguer e ter sua vingança. Na prisão, Leliana também conhece a Madre Reverenda Doroteia, quem a ajuda a se redimir consigo mesma, e Leliana encontra abrigo no Criador. Em suas viagens, ela vai parar na Xantria de Lothlórien e, em meio ao clima de pânico sobre a podridão,
ela tem uma visão. Uma rosa branca que cresce em meio a um arbusto morto. Ela associa isso à própria guardiã, Elissa, e se oferece para ajudar. O grupo fica sabendo que Logain tomou o trono e culpou os guardiões cinzentos por terem traído Kayleigh. Filho da puta! Agora você tem 4 opções. Ir a Redcliffe em busca da ajuda do Conde Aemon, tio do rei Kelan, para impedir Logain e ajudar com a podridão, ou impor os tratados aos elfos dalixianos da floresta Brecília, ou aos anões de Ozarmar, ou ao Círculo de Magos de Ferelden. Bem, gente, aqui foi só a primeira parte. Ainda tem muita coisa para vocês saberem. E não dá, infelizmente, não dá para colocar tudo num vídeo só. Mas no próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho mais sobre como se desenrolou Origins, pra gente poder entender, pra gente poder realmente aproveitar a nossa gameplay de Inquisition, sabendo de tudo. Então é isso, gente. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!